Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade, finalizar, na verdade, o que a gente viu na última e faltou alguns conceitos antes de iniciar o desenvolvimento do jogo prático, lá, da tarefa prática, mas acho que a gente consegue ainda iniciar hoje o nosso jogo de plataforma, porque acho que tem alguns conceitos que é importante ver ainda. Todos, eu preciso saber quem que instalou, na verdade, porque eu preciso saber se todos deram aquele errinho quando você importa, aquele erro de estar obsoleto o gettext. Isso aconteceu com todos, algum não, algum passa direto, como é que foi, pessoal? O meu deu um erro, inclusive pediu para abrir no modo seguro. Isso, Aí eu ignorei, abri no normal e tô com ele aberto aqui no momento. ok, perfeito. Esse erro acontece, até deixei o meu aqui, quando você importa e deixa o Unity aberto, esse erro vai acontecer e continuar no console. Se você fecha o Unity e abre novamente, ele vai pedir para abrir no modo seguro. Nessa nova versão é interessante sempre abrir no modo seguro, porque pode ser que o script afete em alguma coisa. Esse script em específico, ele já é conhecido, esse erro específico, já é conhecido, vou dar um zoom aqui, porque é o seguinte, aqui ele está falando que getText está obsoleto. Esse getText, ele era a função responsável para criar a user interface no Unity, até o Unity 5. A partir do Unity 2018, esse getText ficou obsoleto, que é do 5 passou para o 17, depois 18, aí 18 ficou obsoleto. Agora a gente cria interface por meio do próprio criador de interface do Unity, não por linha de código, que era esse getText. Então, por que esse erro aconteceu? Porque a gente está importando um asset obsoleto, que é o standard asset. O standard asset ele não é utilizado mais hoje em dia, mas eu queria importar justamente para a gente reutilizar o 3D Person dele, que ainda é utilizado, para a gente criar o nosso. Então, com relação a esse erro, vocês vão simplesmente ir até esse diretório, que é Assets, Standard Assets, Utility, e o Simple Activator Menu, que é esse script que está dando problema, a gente vai simplesmente apagar ele. Dá um del, delete, ele vai sumir o erro, logicamente, porque o erro estava dentro do script. Pode ser que apareçam outros, porque ele vai recompilar tudo. Se aparecer, a gente apaga o script que está aparecendo, porque a gente não vai utilizar esses scripts obsoletos. Enquanto apaga, vocês podem ter percebido que esse standard assets ele é interessante importar em alguns projetos, quando a gente vai iniciar o desenvolvimento de algum jogo, porque ele vem com vários scripts prontos que podem ser úteis para a gente. Tipo, tem um que chama Auto Move and Rotate. Peraí, Quality Settings or Automatic. Ok, tanto faz. Tem um script que vem com ele, tá até aqui, ó, chama Auto Move and Rotate. Ela é muito, muito interessante quando você quer mover um objeto a certo tempo, né? Sem precisar programar, você simplesmente arrasta esse script para dentro do objeto, que ele vai rotacionar e movimentar de acordo com o tempo. Aí, enquanto isso aqui, pessoal, o programa que a gente vai utilizar, ele chama Mixamo, que é o de animações, mas ele depende de um outro. Depende, assim, é opcional, mas ele depende se você quiser modelar, entre aspas, assim, bem ao estilo The Sims, né? Desse Fuse. Mas é o seguinte, o Mixamo, ele é um software de animação que ele foi comprado pela Adobe. O Mixamo, ele é um software, ele era independente, né? Ele roda na web, ele foi desenvolvido para criar animações de forma mais simples, de forma mais fácil, onde você simplesmente importa o seu modelo no formato T, né? Aquele T-pose que a gente chama, e a partir desse modelo a gente consegue fazer a estrutura de ossos, né? Chamada de bones, e animar o modelo com as animações prontas. Ele já tem uma biblioteca completa de animações prontas. Aí o que a Adobe fez, né? A Adobe está comprando tudo ultimamente, né? Foi lá, comprou e anexou ele ao Adobe Cloud. Então agora ele é pago. Porém, a própria Mixamo, nos termos dela, colocou que a versão do Steam, que é a grátis, deveria ficar ainda online para o pessoal usar, a versão grátis é o Fuse. E ela continua no Steam desde a época que ele foi. Deixa eu na página da loja aqui. Desde a época que ele foi descontinuado, que é 2013, então já tem um tempinho.
mas ele é bastante útil. Então, quem tiver o Steam já instalado e quiser tentar instalar, digita Fuse no Steam, instala ele a partir da página. E ele tem também até uma DLC aqui gratuita, que é de personagens, acho que chama Brute, né? De Brute Character. São personagens tipo Hulk, né? É, esse é opcional, mas eu só instalei o software mesmo. Aí ele vai aparecer na sua biblioteca lá. Bom, aí outra coisa que vamos precisar também, quem não tiver uma conta na Adobe, também cria, tá? Pode ir nesse site aqui da Mixamo mesmo, e quem tiver conta da Adobe, só dá um login. Quem não tiver, sign up for free. Aí cria um e-mail da Adobe ou loga com o Google e já deixa logado também. Aí, enquanto importa, a gente já pode ir falando aqui um pouquinho do Mixamo. A interface inicial dele já vai cair direto nas animações, né? Então a gente tem essa interface web onde temos várias animações já pré-definidas ou packs. Os packs são definidos por tem um númerozinho aqui embaixo. Por exemplo, esse aqui é um pack de 22 animações já pré-definidas. Então, esse Adventure Pack, quando eu clicar uma vez, ele vai popular esse avatar que eu tenho do lado aqui com essas animações. Então, ele vai mostrar a primeira, que é de olhar, depois a segunda, de pulando, né, e etc. Então, são packs bastante úteis. Por enquanto, está tudo gratuito. A Adobe ainda não privatizou nenhum, né? Então, tá tranquilo para baixar e utilizar em qualquer projeto. E aqui em cima, a gente tem a parte de Characters e Animations. Quando a gente clica em Characters, temos todo o set aqui de personagens gratuitos disponíveis para ser utilizados também. Escolhido o personagem, vocês veem em Animations. E por enquanto, a gente vai pegar, por enquanto não, a gente vai pegar um pack aqui de animação. Pode ser essa mesmo. Então, pessoal, vocês digitam aqui em Animations, Basic, vai aparecer essa Basic Locomotion Pack. Aí quando a gente clicar, tiver o personagem, clicar na animação, vocês vão ver que aqui tem a timeline, vocês podem rotacionar aqui para ver como ficou, o zoom é no scroll do mouse, como se fosse no Unity mesmo, mas aqui na interface web. E aqui ele está mostrando todas em sequência. Então, para eu baixar, né, esse pacote com o modelo 3D que está aqui exemplificado, a gente clica em Download. E aqui vai dar algumas opções para a gente. Vai ter aqui formato FBX binário. Só que no nosso caso, a gente vai clicar na opção FBX for Unity. Por quê? Esse FBX for Unity, ele obedece o sistema de coordenadas do Unity. Lembra na última aula que eu falei que o Y do Unity é para cima? Então, se a gente pegar o FBX normal, o Z vai ser para cima. O FBX for Unity, a única diferença é que o Y é para cima. Mas assim, no fim das contas, não vai dar erro, não vai ficar diferente, mas porque o Unity hoje já lida bem com isso. Mas por via das dúvidas, a gente escolhe FBX for Unity. Pode deixar 30 frames por segundo. T-Pose e clique em Download. Vai baixar um zip. Quando vocês forem até a pasta, extraí-la para uma pasta qualquer. Botão direito, extrair para Basic Locomotion Pack. Aí vocês vão ver que tem esse AJ, que é o nome do personagem, né? Que ele é só o FBX sem animações. E veio mais vários FBX aqui, junto com o nosso pacote aqui. Cada FBX desse não é o modelo em específico, ele é somente os bones, né, já rigado, a gente fala rigado, né, já feito o rig. Eu vou mostrar como funciona essa questão do rig no próprio Unity também agora. Mas basicamente o primeiro AJ.FBX é o modelo em si, e abaixo tem as animações. Em qualquer jogo, pessoal, a gente tem uma nomenclatura ideal para as animações. Por exemplo, idle é sempre a animação que identifica o personagem como parado. Então, é o que ele faz quando ele fica parado. Sempre vai chamar idle. Idle, então, é em inglês, que é parado, em estado de inércia, sei lá, né? Ao pé da letra seria mais ou menos assim. Qual a animação que ele faz em idle?
No caso desse AJ em específico, ele fica daquela posição, olhando para o lado de vez em quando, né? Outras referências interessantes de animação de idle é a do Crash, por exemplo. Quem já jogou Crash sabe que até os de PS1, quando você fica muito tempo parado em idle, né, do personagem, ele começa a fazer animações aleatórias. Ele começa a olhar para a câmera, fala, "Ih, você vai ou não vai?" Começa a sentar, começa a cruzar os braços. Então, isso tudo são animações de idle, e aí a criatividade é o limite, né? Você pode criar várias animações de idle e acionar elas de acordo com o tempo, ou de acordo com ações específicas no jogo. Aí aqui tem animação de jump, que ele vai fazer quando pular. Left strafe, a animação de andar para o lado, né? Left turn 90, rotacionar 90, etc. Então, todas as animações estão aqui, e assim a de andando também. Eu acho que é mais interessante, pessoal, em vez de eu ficar procurando as animações, vocês já conhecem o programa e tal, então eu vou só pegar essa pasta minha e passar para vocês, pode ser? Acho que é mais interessante. Já tem aqui as texturas baixadas também, né? E aí vocês já conheceram a ferramenta Mixamo, sabe que ela tem vários personagens, várias animações. E assim, outra coisa, se você achar uma animação específica, que é, por exemplo, achei a de Death, né? Cliquei na de Death, quero só ela, e clicar em Download, quando você baixar, vai baixar somente o FBX da animação de morte. Aqui, tá vendo que quando eu cliquei uma vez na animação, a parte de skin aqui mudou. Ó. Quando eu cliquei em download, agora está com skin ou sem skin. Ou seja, com o modelo ou sem o modelo. Aí, como a gente já tem o modelo, a gente pode simplesmente clicar em Without Skin e baixar a animação. Entendeu? Então eu vou fazer de novo. Aquela vez a gente clicou num pacote de animações. A gente clicou em download e baixou o pacote .zip, né? Não, mas eu quero só uma animação. Então, beleza. Achei a animação, cliquei nela, está aqui rodando. Quero baixar só essa animação porque eu já tenho o modelo. O que que eu faço? Clique em Download. Aqui, ó, vai alterar para Without Skin ou with Skin. Então, como eu já tenho esse AJ aqui, .rbx, eu posso simplesmente clicar em Without Skin. Então, ele vai baixar sem a malha, sem o modelo 3D, porque eu já tenho o modelo 3D para utilizar. Então, recapitulando, as animações são FBX, cada uma tem seu FBX separado, mas não necessariamente tem um modelo nesses FBX, somente a malha da animação, somente o esqueleto, é essa a palavra que eu quero lembrar, somente o esqueleto da animação com ela rodando. A mesh em si é só uma. Então, beleza. Aí, para que serve o Fuse, então? Para que eu pedi para vocês baixar o Fuse? Por quê? Dentro do Fuse tem mais opções de personalização. É isso que eu vou fazer aqui. Quem já conseguiu instalar aí o Fuse, pode abrir comigo. Quem não, pode mexer depois também, que a aula vai estar gravada. Mas só para mostrar para vocês, dentro do Fuse dá para a gente personalizar os personagens, criar o nosso próprio dentro do que está aqui. Então, claro, não é um software de modelagem, tá, pessoal? Não confundam. É simplesmente um software que facilita você a montar modelos com partes do corpo já pré-definidas. Ou seja, é como se fosse um The Sims mesmo. Então, aqui, ó, ele primeiro te dá a opção, qual cabeça você quer. Então, vou fazer uma elfo, pode ser o primeiro aqui. Cliquei na cabeça, ele vai renderizar, pegar a textura, etc. E aqui, perceba que quando eu passo o mouse em cima, é, as áreas dá esse highlight aqui, ó. Então, eu posso mexer em qualquer área da cabeça ou do modelo para eu personalizar da forma que eu achar interessante. Claro que não é nada detalhado. De novo, não é um software de modelagem, mas facilita. Por exemplo, eu quero diminuir a ponta da orelha. Cliquei, segurei e arrastei. Ó. Olha aqui. Pronto, agora não é elfo mais, é humana. Não, eu quero mais longa ainda. Pronto, agora é um elfo hardcore. Sei lá como é que fala. Quero uma cabeça maior. Um elfo cabeçudo quase nascendo chifre. Então, depende da sua criatividade. Uma bochecha maior, talvez. Aqui, já mostrando os dentes. Tá ficando esquisito, beleza. Mexer no tamanho da boca, etc. Então, até partes que não são visíveis, né, como os dentes, eu consigo fazer mostrar. Acho que tinha um jeito até de abrir a boca aqui. Aí eu posso pegar a parte do torso, então pegar qualquer uma aqui aleatório para completar. Espero carregar, ele vai renderizar, colocar a parte das texturas, etc. Qual perna você quer? Eu posso colocar qualquer tipo também.
Ah, vai que ela correu muito. Vou colocar uma perna muscular aqui para ver que vocês podem mesclar também. Por exemplo, ah, mas é uma perna masculina. Não tem problema. Ele vai fazer uma inteligência artificial que vai fechar a malha para que ela faça essa união aqui de uma forma bem fluida, de uma forma bem smooth, né? De uma forma bem suave para chegar no próximo modelo. E a parte da mão. É, Aí eu posso alterar, né, o que eu já tinha colocado, agora ficou pior ainda, mas é só para demonstrar. Eu posso trocar a cabeça, trocar partes do corpo, etc. E aqui vocês podem perceber que a parte da cabeça, ela tá com o modelo aqui, ó, com a cor de cabelo, mas não tem o cabelo em específico. Eu posso adicionar o cabelo ainda, aqui na parte de customização. Customização, eu posso customizar aqui via esses sliders aqui, do jeito que eu estava fazendo na mão. Eu posso customizar aqui o rosto. Ó, expressão de raiva, eu quero que ela fique com expressão mais de raiva. Pronto, fechou a cara. Várias expressões aqui eu posso simular por esses slides aqui de personalização aqui. Aqui eu achei onde abre a boca. Personalizar a cabeça, personalizar as pernas, o torso, etc. Dente. A parte de roupas, posso colocar por aqui também. É, Ela vai simplesmente adicionar uma roupa por cima. Opa, um modelo de roupa por cima do modelo. Ó, bottoms, sei lá, qualquer uma também. Jeans mesmo, já que tá com a perna maior, tá muito esquisito. Bom, aí, enfim, né? Não vou criar aqui que é só para demonstração, né? Sapatos, aí aqui, o cabelo que eu falei para vocês. O cabelo vai adicionar um modelo do cabelo. Não é uma mesh de cabelo específico, que nem vocês vêem, por exemplo, aquele mesh, etc. É só um cabelo fixo, né? Ele não vai ter movimento, porque o software é de 2013, né? Então tem que dar um desconto. Ele não tinha essa questão de movimentação. No Blender não sairíamos dos pés. Então, mas é porque, de novo, não é um software de modelagem, pessoal. Não, então, não é para comparar com o Blender, tá? O Blender é um software de modelagem. Isso aqui é um software de criação de modelos para facilitar a vida de quem quer uma coisa rápida. Mas só isso. Ah, mas assim, eu quero finalizar o modelo e quero importar no Blender e personalizar ele lá. Pode, fica à vontade. Aqui, depois que você terminar, por exemplo, vamos supor que eu terminei o modelo. Aqui eu posso colocar mais coisas, mas depois vocês fuçam aí que dá para do jeito que vocês acharem mais interessante. Ó, mudar o material, tem como fazer tudo aqui. Vamos supor que eu quero exportar ele agora. Se eu clicar em File, Export, Export Model as OBJ, ó, ele já vai dar as opções aqui para exportar. New Folder, triangularizar não precisa, Flip Normas não precisa, Remove All Cover, Pack Textures and UV. Isso aqui é interessante. Lembra quando eu falei do UV-Map lá na última aula? O UV-Map, então, ele é o conjunto de texturas que vai vestir o nosso personagem, né? A grosso modo, esse é o VMap. Então, se eu selecionar essa última opção aqui de Pack Texture and UVs, ele vai pegar todas as texturas, juntar numa grandona de 2048 pixel, é, e vai criar o VMap de forma automática numa textura só para ficar mais fácil de fazer o material. Então, é recomendável marcar essa última aqui, Pack Textures and UVs. 2048 é um tamanho bom, porque não precisa ser 4K nem nada. Clicar em OK, ele vai salvar como OBJ na pasta que eu escolhi. É bom criar uma nova pasta, né? Que eu acho que ele vai, dentro dessa nova pasta, ele vai criar vários arquivos. Aí que está a mágica da coisa. Criei no Fios, eu posso modificar ele no Blender, no 3D Studio, no Inventor, seja lá que software for. Antes de partir para essa parte, primeiro aqui, ó, ele juntou os materiais de cada parte, né, do avatar, como um VMap, e ainda criou os três tipos principais de mapa, né, que é o normal map, especular, o metálico ele chamou de gloss. Então, cada software ele chama de um jeito diferente, né? No caso aqui do Fuse, ele chamou de gloss, não tem problema não. E o diffuse, que é o normal. Então, se eu abrir, ó, eis o nosso VMap criado automaticamente pelo Fuse, sem trabalho nenhum. Aqui, questão, o material do olho, dos dentes ou da língua, tudo aqui separadinho, bonitinho pra gente. Todo aberto, simplesmente para abraçar o modelo já pronto.
aqui a parte da mecha do cabelo também. É bastante interessante. Nessa posição aqui, ó, se eu vim aqui no Mixamo, eu posso importar os modelos pelo Mixamo também. Aqui abaixo da botão de download, tem aqui, ó, Upload Character. Vou clicar em Upload Character. Vou lá na pasta do avatar que eu acabei de... Nossa, ele salvou como meio avatar. Beleza. É o nome que estava salvo antes, né? Problema não. Eu vou arrastar o OBJ que acabou de ser salvo lá pro Mixamo. Ele vai importar. Eu importei o FBX, o OBJ, quer dizer. Então ele veio sem texturas, porque ele não sabe que as texturas estão na mesma pasta. Eu não vou dar um next, eu vou dar um back, porque eu quero importar com as texturas. Ele até já dá a dica aqui, ó. Se você quiser, você pode importar já compactado, né, .zip, pode mandar o FBX ou o OBJ. A gente tem o OBJ e está compactado. Então eu vou mandar já o compactado que já vai com ele completo, já com as texturas. Voltando aqui um nível da pasta. Não compactou não, né? Não tem problema não. Então a gente vai simplesmente compactar esses arquivos que foram exportados. Então, só para recapitular o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu exportei o personagem que a gente acabou de criar no Fuse. Ele exportou um MTL, um OBJ e 4 materiais. Tá? 4 texturas, tá, pessoal? Esse MTL é questão dos regulamentação dos materiais mesmo, é só um formato que regulariza os materiais no modelo, é opcional, mas deixa ele. O OBJ é o modelo em si, e aqui as texturas que ele vai aplicar no modelo. Eu vou selecionar esses 6 arquivos, botão direito. Se vocês tiverem um WinRAR, pode ser no WinRAR. Se tiver o 7-zip, pode ser no 7-zip. Tanto faz. Vocês vão compactar para zip. Adicionar para zip. O meu aqui ficou com esse nome aqui, mas qualquer nome que tiver ficado aí, meio avatar.zip. Eu vou arrastar esse zip que eu acabei de zipar, que eu acabei de compactar lá para o Mixamo. Como é um zip, ele já vai identificar que tem texturas nesse zip, tem um MTL que faz com que essas texturas vistam o modelo, que ele já foi criado pelo Fuse. Ele já vai identificar toda essa hierarquia e já vai criar para a gente o modelo já na posição T, já texturizado. Aqui. Então, perfeito. Vou dar um Next. Ó, quando eu dou Next, essa parte aqui é importante. Ele vai para a interface de adicionar os pontos de referência para o Mixamo entender, a inteligência artificial dele entender aonde que é para adicionar a mesh dos ossos. Então, esse modelo aqui não tem os bônus, então ele vai criar para a gente a estrutura do esqueleto. Esse esqueleto é chamado de Skeletal Mesh, tá, pessoal? Então, ele vai criar esse Skeletal Mesh, e a partir desse Skeletal Mesh, que eu possa adicionar as animações. Então, para o Mixamo entender aonde é para criar, eu preciso adicionar esses pontos de referência. Então, Chin é o queixo. Então, eu vou adicionar mais ou menos aqui no queixo, não precisa ser específico, não precisa ser detalhado, precisa ser em ciminha mesmo. Wrist, então os punhos. Punho eu coloco aqui mais ou menos também no punho. Elbows, cotovelo, mais ou menos onde está o cotovelo. Knees, joelho, coloco onde está mais ou menos aqui o joelho. E groin, aonde está mais ou menos aqui a virilha. Peraí, tem Júlio, gente mas falando. tá dando algum erro no upload? O Túlio não conseguiu. Unable to Ah, map tá. existing skeleton. Botou no limite. Ele tentou fazer o que você está fazendo aí pelos fios, Júlio. Não, 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 beleza. peraí. É, deixa eu voltar lá. Acho que eu coloquei fiz essa parte muito rápido também. Na hora que você vai exportar, você vai em File, Export, não Save, tá? É Export. Export Model as OBJ. É porque, eu também, não, mas foi erro meu, eu não expliquei a diferença. O Save aqui, ele vai salvar como ponto .fuse mesmo. Ele só abre no Fuse. Agora, o export, ele vai exportar como OBJ para você exportar para qualquer software de modelagem, ou para o Unity, ou para o Mixon, ou qualquer lugar. Então, é File, Export, Export Model as OBJ, e você marca a última
caixinha aqui, ó, Pack Textures and UVs. Não esquece de marcar, senão ele vai encher de textura a pasta. Então, apareceu essa caixinha, vou até dar um zoom aqui. Apareceu essa caixinha aqui, ó, no export, marca a última, Pack Textures and UVs. Se você estiver fazendo um avatar bem detalhado, aí você muda isso aqui, ó, para 4096, mas não precisa não. Isso aqui é opcional. A qualidade dele vai ficar boa também. Então, Pack Textures and UV 2048, ok. Aí ele vai, não vou fazer de novo, mas ele vai abrir a pasta onde você quer salvar e ele vai salvar a pasta separada. A pasta vai ser com o nome que você der na hora de salvar, vai ser essa pasta aqui. Quando você abrir, vai estar os 6 arquivos separados, o modelo, o negócio de material e as 4 texturas. Vai selecionar esses 6 objetos aqui, esses 6 arquivos, compactar para zip, e o zip você vai arrastar para o Mixam. Você não vai pelo Animate não, tá? Aqui, esse botão aqui você não utiliza. Esse botão aqui ele funcionava até 2013, agora não funciona mais. Esse Animate aqui, porque eles conversavam quando a conta era a mesma. Agora a conta do Mixer é da Adobe e desse Fuse aqui continuou sendo da Mixam antiga, então não funciona mais esse Animate. Antes, realmente, se você clicasse em Animate, ele já ia direto para o site e já dava certinho. Agora é outra conta, não tem como. Então é salvar o ponto zip você importa naquela página aqui de upload character. Não finalizado aqui, coloquei então todos os pontos de referência, como está aqui no exemplo. E aqui ó, tem uma opção de usar a simetria, já utilizei, né, para colocar os pontos de referência. E o Skeleton Lodge, é interessante ver que ele vai interferir basicamente na qualidade dos dedos do personagem. Ou seja, qual ponto quão fiel você quer que a mão fique com relação à mão humana. Você quer que todos os dedos tenham movimentos, ou seja, a mão humana aqui na câmera agora, a gente tem 5 dedos. Então, cada dedo vai ter suas respectivas articulações. Então, no caso do Mix, é a mesma coisa. Vai ter 2 articulações para o polegar e 3 articulações para cada dedo da mão. E isso pode consumir desempenho dependendo da aplicação que você vai utilizar. No caso do Unity, hoje, atualmente, com as máquinas atuais, não faz diferença. Mas, se você não vai utilizar muito a alta definição, né, de dedos, para você pegar coisas com o dedo, então nem tem necessidade. Então, você escolhe. Você clica em Tree Chain Finger, já vai até mostrar o exemplo aqui, ó. Como vai ficar, vai ser assim, ó. Até aqui dá para ter uma noção de como funciona o skeletal mesh. Aqui. No caso, se for o standard, vai ficar dessa forma. Então, vai ter cada pontinho desse aqui é uma articulação. Então, são 3 articulações para cada dedo, realmente, inclusive o polegar. E cada pontinho desse aqui vai ser onde vai poder executar dobras, né, rotações, etc. Se eu selecionar Tree Chain, ele vai simplificar os 3 dedos aqui últimos da nossa mão para uma articulação, para 3 articulações só, como se fosse, né, aqui está até no exemplo aqui mostrando esse highlight aqui, fechado. E um para o polegar e um para o indicador. E ainda tem mais simples ainda, o two chain, né, 2 correntes, simplificar para duas bifurcações de skeletal mesh, ou nenhuma, no fingers. Então vai ser uma mão retona, sem dobrar, vai dobrar só o punho aqui, ó, só o punho que vai ter vai poder dobrar. Eu vou deixar standard mesmo, porque, como eu falei hoje, não está fazendo muita diferença. A gente não vai ter vários personagens também, mas é bom ter isso aqui em mente quando tiver o desempenho falar mais alto. Vou dar um next. Ele vai começar a rodar a inteligência artificial dele. Aqui ele está criando a Skeletal Mesh para esse modelo. Então, sim, lembrando que se você fizer um modelo no Blender, você mesmo, manual, do zero, colocar ele nessa posição T, exportar, texturizar, etc., zipar e colocar aqui, o Mixamo vai reconhecer e você vai poder criar o Skeletal Mesh do zero,
automaticamente, na verdade, né, sem precisar criar do zero o Skeletal Mesh. Mas isso acho que quem já desenvolve modela no Blender, no 3D Studio, acho que necessariamente vai achar mais fácil criar Skeletal Mesh no Blender ou no 3D Studio. Mas eu acho que preguiçoso é a palavra muito forte, né? Mas vamos lá, para preguiçosos que nem eu, Não, fala que quem possui habilidades menores, Pronto, como eu, obrigado, Maurício, é isso aí. Porque como eu, a gente usa o Mixano, Fios e por aí é vai. isso mesmo. Aí como eu também sou assim para modelagem, eu sou zero experiência em modelagem, então eu também prefiro usar. Então se eu fosse criar um jogo, eu com certeza utilizaria no Unity, né? Eu com certeza utilizaria o Mixamo dessa forma aqui. Agora, se tiver experiência em modelagem, você vai criar o rig, o Skeletal Mesh, tudo no software de modelagem que você estiver fazendo. Então pronto, ó, criei nosso personagem, deu next aqui, ele vai carregar na minha cena, aí, e já tá até com a animação última que eu adicionei, olha que beleza. Criei esse personagem loucão aqui, essa elfo pernuda, lá do zero, entre aspas, né? E ela já tá com a animação aqui, prontinha pra mim. Colocar uma espada nela, vai ser uma guerreira elfa. Não tem espada, claro, porque não tem um modelo da espada, mas aqui tá fácil de adicionar ela, a espada. Vou colocar isso aqui, por exemplo. Ó, levou um hit, caiu, morreu. Aqui, tá vendo que percebam que como eu coloquei aqui, ó, se eu não tivesse, vou dar até uma pausa aqui, ó. Posso pausar a timeline, ó. Lembra que eu deixei a configuração padrão da mão, ó? Então ela consegue fechar a mão. Se eu tivesse deixado aquela configuração para não ter fingers, não ter dedo, ter só o punho, a mão dela ia ficar reta aqui. Não ia ter como aplicar essa deformação na malha, certo? Então eu rodei para falar para vocês que um modelo para ter animação, agora na parte teórica, né? Um modelo então para ter uma animação é necessário ter uma skeletal mesh, que é um sistema de rig, o sistema é como se fosse um esqueleto mesmo que passa por trás da mesh do personagem, né? Esse esqueleto que realmente tem por trás da mesh, ele está vinculado à mesh propriamente dita. E essa mesh ela vai deformar de acordo com esse esqueleto. Então, assim como acontece no mundo real, assim como acontece na gente, como pessoas, os nossos músculos eles se deformam de acordo com os nossos ossos. Então, a mesma coisa acontece no modelo 3D. Você vai ter o esqueleto está linkado à mesh, linkado à malha, né? E a malha vai se deformar de acordo com o movimento que o esqueleto está pedindo para fazer. Então, quanto mais articulações, quanto mais definido for o esqueleto, mais deformações vai ser possível fazer na nossa mesh. Aí, esse aqui, se vocês quiserem baixar, é só clicar em download, ele vai baixar já com as animações. Só que isso foi para demonstrar, né? Vocês podem brincar depois de uma forma fuçar aí de forma que vocês adaptem aos dois, tanto ao Fuse quanto ao Mixamo. Eu já vou fechar aqui que não vamos precisar dele mais. Mas eu quero que vocês baixem, por favor, aquela pasta que eu zipei e coloquei no Teams. Modelos 3D.zip que está no Teams, baixa ela, descompacta, vocês vão ver 4 pastas dentro dessa pasta que eu enviei. A pasta boy, a pasta objetos, a pasta polvo, que vocês já tinham, né? E a pasta zombie. Para o nosso jogo, a gente vai usar o boy, que é o AJ. Eu acho que na época estava como boy, mas é o mesmo. Vou até abrir aqui, ó, é o mesmo modelo que a gente tava que eu usei aqui para demonstração, né? É o mesmo. Só estava com nome diferente. Então, o boy.fbx vai ser o nosso modelo padrão. E aqui as nossas animações a gente vai utilizar no Unity para deformar a mesh de acordo com o andar do nosso jogo. E a pasta Textures tem as texturas aqui já configuradas para ele. O nosso inimigo vai ser esse zombie aqui. Então o zombie já tem. Vou abrir aqui o FBX do zombie. Ele vai ser o nosso único inimigo do nosso jogo. Aqui. Também é do Mixamo. Vocês podem encontrar lá na biblioteca. E as nossas 4 animações.
vai ter animação de andar para o lado e para o outro, e de socar e de caminhar para frente. Bom, aqui, a nossa cena já foi carregada, aquele erro já sumiu, era só excluir aquele script mesmo. E para fechar essa parte de iluminação da última aula, né? Eu acho que, na verdade, já tinha fechado, né? Ficou, então, para vocês testarem a parte do glow, do polvo. Para que isso aconteça, né, para que o glow apareça dessa forma aqui, como eu falei, é necessário que os objetos sejam estáticos. Então, só recapitulando, tanto o polvo quanto as paredes aqui devem ser estáticas. Aonde que eu mexo nisso? Clicou no objeto, aqui ó, no canto superior direito, vai ter uma caixinha escrito static. Você marca essa caixinha para esse objeto em específico. Então, marcou static, ele vai virar estático e vai permitir incidências de luz como essa mais avançada que é a de glow. Então, objetos que se movem não podem ter esses efeitos mais elaborados, porque ele necessita de um cálculo de sombras mais avançado. No caso aqui, não está nem no de vocês, se vocês tiverem tiverem renderizado a luz de uma forma correta, está melhor do que o meu. O meu não está renderizado, não. Você lembra que eu tinha cancelado, né, por causa do tempo da aula que estava ficando. Mas só para recapitular, para renderizar, então, depois de ter feito a questão da eliminação, vocês vão, nessa aba Lighting aqui, se não estiver aparecendo, é em Window, Rendering, Lighting. Ela vai aparecer. Então, Window, Rendering, Lighting. Aí ela vai aparecer dessa forma aqui. Opa. Peraí. Dessa forma aqui, mais ou menos. Né? Vai aparecer uma janela assim. Eu simplesmente cliquei nessa aba de cima dela, né? No título, Lightning. E fiz o dock aqui, ó. Dockei ela aqui. Só encaixei ela aqui do lado de Spectre. Por essa aba Lighting aqui que a gente vai renderizar a iluminação do nosso ambiente e o Unity vai fazer os cálculos necessários para fazer toda a incidência de luz e sombras. Como eu tinha falado, primeiramente tem que criar um Lighting Settings. Então aqui vai ficar sem esse Lighting Settings aqui no canto. Vou coisar aqui. Então eu tinha criado o New Lighting Settings e essas opções aqui tinham sido liberadas. E as mais importantes são, você tem uma GPU integrada, você deixa Progressive GPU. Você tem uma GPU dedicada, ou seja, você tem uma placa de vídeo, ó, falei errado. Você tem uma placa de vídeo dedicada, Progressive GPU. Você tem uma GPU integrada ao seu processador, que nem aquela Intel Graphics ou outras do tipo, aí você deixa Progressive CPU. Essa outra é relevante. Mas se eu tenho GPU, placa de vídeo externa ou notebook externo ao processador, Progressive GPU. Não tenho Progressive CPU. Tinha até uma dúvida que eu acabei de lembrar agora, foi até o Amado que tinha me perguntado. Se tinha como eu selecionar uma placa de vídeo em específico, né? No caso, eu teria duas placas de vídeo no meu computador, ou então no Linux, que não tem como eu especificar de uma forma mais que eu teria que especificar manualmente, né? Melhor dizendo, como que eu faria isso? Então, dessa forma, eu teria que fazer por linha de comando. Aí eu já sugiro lá na documentação do Unity ver, isso para quem utiliza Linux, lá na documentação do Unity ver como seleciona uma placa de vídeo como padrão. Isso vai ser pelo console do próprio Linux que você estiver utilizando. Aí o Unity identificaria essa placa de vídeo padrão que o Linux está utilizando e vai utilizar aqui no Unity também. Outras opções aqui importantes é o Light Map Size, tá 1024, qual a resolução do mapa de luz. Então, assim como a gente tem um mapa de texturas, que é o VMap, para o material, a gente tem um mapa de luz também, que é aonde cada incidência vai ser mapeada e calculada de forma individual. E aqui é a nossa resolução de cada um desses mapas de luz. 1024 é um padrão do Unity, mas, de novo, um jogo muito bem detalhado e 4096. Mas se for um jogo muito bem detalhado, você nem vai utilizar essas opções. Você vai direto no shader
HDRP, né? Que eu tinha comentado na primeira aula lá. Que não é esse que a gente está utilizando é o clássico do Unity. Mas antes de iniciar o projeto, você iniciaria como HDRP para fazer um jogo mais detalhado. Então, para esse tipo aqui, 1024 está ótimo. E tinha a questão dos pontos de luz. É os samples, isso. Também é importante. Os samples são os pontos de luz que ele vai soltar a cada tempo, né? Eu não sei se é segundos, na cena, para identificar onde que é para ter sombra, onde que não é para ter sombra. Então, o padrão aqui, ó, Direct Samples 32 e Indirect 512. Pode mudar se quiser 1024, sempre múltiplos. É só clicar em Generate Light, não vou clicar para não demorar. Ou marcar essa opção aqui, Auto Generate, que ele vai sempre gerar automático com qualquer mudança que eu fizer. É recomendável você marcar se o seu computador for bem potente. Se ele for mais ou menos, ou meio ruinzinho, ou não tiver placa de vídeo dedicada, você não marca não. Se ele for bom o suficiente para gerar a luz de forma rápida, você deixa marcado que já vai gerando, você vai fazendo, gerando. Se não, você faz essas modificações, tá pronto assim? Tá. Então agora eu vou gerar. Clica em gerar, vai tomar um café, vai tomar um banho, aí espera. Então é isso. Aí com isso a gente fechou também a parte de luz. E tinha faltado essa parte aí final da última aula. Então agora nós vamos importar o modelo que a gente criou animado. Já aproveitar, né? A gente ia importar um modelo estático no Unity, a gente já aproveitou que já fez a animação e vamos importar. Na nossa pasta Assets, então, a gente já tem uma hierarquia que a gente já fez na última aula, mas algumas ele já criou, né, de acordo com os assets que a gente foi importando. Então é normal ficar bagunçado assim, a gente não estava bagunçado, né? A gente lembra que a gente fez isso aqui, a gente está seguindo uma organização legal, mas acaba que importando assets de fora, como o Standard Assets e os outros, acaba dando uma bagunçada, mas é só a gente ir organizando conforme a gente vai desenvolvendo. Mas eu não vou fazer isso, mas fica a critério de vocês organizar as pastas aí do projeto de vocês. Tudo do Standard Assets foi importado para essa pasta aqui. No Standard Assets, isso antes da gente importar, né? É bom a gente saber disso aqui. A gente já tem vários scripts prontos, scripts úteis, né? Scripts de veículos, scripts de personagens, etc., que a gente pode utilizar. Algumas cenas também para a gente tem uma aqui, cena de exemplo, que vai demonstrar tudo que o Standard Asset tem. E no outro que a gente importou, né, 3D Game Kit, ele está aqui importado nessa pasta aqui também. A gente tem também várias coisas que a gente pode utilizar, como áudio também. A gente tem áudio de inimigos, UI, artes, sprites, etc., cenas, né, scripts também, etc. Então tá tudo aqui separado para a gente utilizar daqui a pouco. Agora a gente vai então importar. Como ficou assim um pouco bagunçado, eu vou criar uma nova pasta aqui, botão direito, Create, Folder, botão direito, Create Folder. Pode dar um nome que vocês quiserem para o jogo que a gente vai criar nesse próprio projeto aqui. O meu tá um projeto só, mas é recomendável fazer isso num projeto limpo, tá? Vou colocar Game Aula mesmo. Aí em Game Aula vai ter o Create Folder, vai ter a pasta Models. E dentro da pasta Models, eu vou importar aquele avatar que a gente acabou de criar, que eu passei para vocês no caso, né? Mas poderia ser um que você baixou do Mixamo. Se eu clicar então na pasta, abrir a pasta Boy e importar. Deixa eu pensar se a gente importa tudo. Acho que é melhor, né? Pode selecionar tudo aqui da pasta Boy. Acho que pode ir a pasta inteira, tá, gente? Melhor. Vai, clica na pasta Boy inteira aqui, ó, e já manda ela completa para essa pasta Models, é melhor. Já está separadinha mesmo, já tem a pasta Textures, né? A gente tinha criado de novo. Vai te dar essa warning. Lembra que todo material que é normal map, o Unity já identifica como ele é azul, né? Então ele já é para ser o normal map, só que ele precisa dessa configuração específica para ele funcionar como normal map. E o Unity já vai identificar, ó, tem uma textura sua que você acabou de importar que ela é normal map. Você quer converter ela para normal map? Quero. Então fix now.
Então, relembrando, abrindo a pasta Boy, Textures. Quando eu clicar em uma textura, por exemplo, essa Normal Map, ela é diferente das outras, porque aqui, ó, eu cliquei uma vez aqui na textura e no meu Inspector, eu consigo ver que o tipo dela é Normal Map. Poderia ser Default, GUI, Sprite 2D, etc. Isso tudo é selecionado por aqui. O Unity já identificou e já converteu automaticamente. As outras você pode ver que tá default. Certo. Então, essas são nossas texturas. Acho que eu vou criar uma nova cena, pessoal, melhor. Aqui em Game Aula, então, vamos clicar com o botão direito na pasta que vocês criaram agora, antes de modelos, na pasta Game Aula, botão direito, Create, Folder, e nomear como Scenes, S-C-E-N-E-S, Scenes, ou então cenas em português mesmo. Podem, do jeito que vocês acharem melhor. Vou criar a pasta Scenes. E tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é uma cena. Isso aqui é uma cena que pode ser tratada como um level no nosso jogo. Pode ser um level que assim que ele termina, por exemplo, ele começa aqui vai ser a nossa primeira fase. Ele tem que chegar aqui, cumprimentar o povo e ir para a fase 2. Então, aí no povo vai ter um trigger, né, um gatilho que vai abrir uma nova cena. Basicamente é assim que funcionam os levels, né, de um jogo. Um level é uma cena e a passagem entre cenas é a passagem de fase. Essa é uma das formas de desenvolver, né? Poderia ser um jogo com um level só, né? Que vai criando partes assim aleatoriamente no cenário, ou poderia ser é, vários terrenos em uma cena só, mas o mais utilizado é assim. Então, uma cena, um level. Na pasta Scenes, botão direito, Create. um, Tem Scenes por aqui? Tem. Botão direito, Create Scene. Ele vai criar a nossa cena. Você pode dar o nome nela como Level 1. Esse é Level 1. Então, Scenes Level 1. E outra coisa também, uma cena também pode ser o menu principal. Quando a gente for criar o menu, a gente vai criar uma cena específica para o menu principal que vai chamar as outras cenas. Então, por enquanto, a gente vai criar um level 1. Cria uma cena aqui, ó, Scenes, level 1. Vou clicar 2 vezes para abrir a nossa cena. Abriu a cena em branco. Clique então Models, Boy. E aí, eu vou explicar para vocês, antes de iniciar, aqui, ó, clicando uma vez no modelo mesmo, aqui na nossa pasta, ó, você pode ver que como eu exportei esse modelo separadamente das animações, pode ver que o FBX aqui tá de um jeito, e os outros FBX está só a caixinha azul do Unity, porque eles não têm a mesh. Eu importei com aquela opção without, eu exportei com aquela opção without skin, somente animação. Então, se eu clicar somente aqui no Boy, aqui no Inspector a gente vai ver então as opções dele, né, inclusive o Rig. Então, para ele funcionar como como é que fala? Um elemento humano, um humanoide, né, que o Unity chama como humanoide, é preciso aqui na parte de Rig eu alterar uma opção. Então, novamente, clicando uma vez no FBX Boy, Inspector, vocês vão em Rig, clicar em Rig, e em Animation Type, vocês vão clicar em Humanoid. Isso aqui é muito importante para o Unity reconhecer que é um elemento que tem 2 pernas e dois braços. Seja humano, seja, né, que tem essa configuração. Ele vai entender que ele vai ativar a animação dessa forma. Então, Rig, Humanoid. Aí vocês vão clicar em Apply. Aí vocês podem ver que apareceu esse botão aqui, ó, Configure. Esse configure, ele é opcional para você configurar a skeletal mesh do modelo. Eu não vou entrar em detalhes, mas não precisa de clicar nesse botão, é só para dizer que se você quiser entender melhor como que está a estrutura do esqueleto do modelo, né, é só você clicar em configure. Eu vou clicar só para demonstrar para vocês. Cliquei em configure, ele vai abrir então uma cena prévia aqui para a gente no Unity,
E olha aqui que interessante, o que eu estava falando para vocês, que eu ia mostrar, era isso aqui. Ó, o esqueleto do nosso avatar, ele está demonstrado por essas peças verdes. Então, aonde eu tenho uma divisa, digamos assim, né? Aonde esses prismas aqui terminam e iniciam, são as nossas articulações. É aonde o modelo consegue dobrar e, por consequência, deformar a mesh. Então aqui eu posso dobrar o joelho, dobrar o pé, dobrar o punho, dobrar o dedo, dobrar o cotovelo, etc. Você Cabeça. pode voltar onde você clica em humanoide? Falar que é Sim, humanoide? sim. Eu cliquei uma vez, então, fui na pasta que eu acabei de importar, cliquei uma vez nesse boy aqui, .fbx, aí abre o inspector, né, aqui do lado, aí vai cair em model, ou em outra dessas abas aqui. Eu fui em rig, e animation type tava generic, eu mudei para humanoide. Então, voltando aqui em rig, eu fui em configure. Mas esse configure aqui é só para mostrar para vocês, não vou mexer em nada não, mas eu poderia clicar em cada um desses ossos aqui, ó, e modificar a estrutura dele. Olha que interessante, aqui do meu lado esquerdo, na hierarquia, mudou para a hierarquia do modelo. Então agora eu sei certinho qual é a hierarquia de ossos, né, do nosso esqueleto e do nosso modelo. Então, quem que é filho de quem, né? Sempre numa hierarquia. Eu não preciso de entrar isso aqui numa aula de modelagem orgânica, né? Seria mais detalhado, mas como a gente está mais para o Unity, não vou entrar muito em detalhe, mas toda hierarquia de um esqueleto, de uma mesh, ela tem que ter o pai, que deforma todos os filhos, e assim a hierarquia vai descendo e sempre o filho deforma só os que estão seguindo ele nessa hierarquia. Então, pelvis. A pelvis vai deformar todos esses aqui em conjunto. Quem que está abaixo dele? Left up leg. A perna esquerda, a parte de cima. Então, a perna esquerda, a parte de cima, vai deformar a perna completa e não vai deformar nada para cima. E assim por diante. Então, essa hierarquia aqui, ó, você tem que criar, quem estiver modelando, vai criar manualmente lá no Blender ou no 3D Studio. Claro que hoje é muito mais fácil. Não é tão fácil quanto no Mixam que a gente viu agora, que é ridículo de fácil, você não vê nada aqui que acontece, né? Mas no Blender e no 3D Studio não é tão complicado você criar essa hierarquia. Ele já cria esses ossos aqui, você tem que configurar só aí quem que é pai de quem que é filho de quem. E falar qual mesh que ele vai deformar. No Mixam ele já fez isso automático. Então ele criou essa mesh pra gente, essa Skeletal Mesh. Então isso aqui é chamado de Skeletal Mesh. E, e o processo de deformar, falar qual parte da mesh deforma, qual não, quanto que ela deforma, quantos graus ela vai deformar, qual que é o máximo e mínimo, é chamado de rig. Então, num péssimo português, que a gente tem mania de aportuguesar palavras em inglês, a gente rigou o modelo. Então, rigar o modelo é fazer essas deformações no skeletal mesh de acordo com a mesh. Na mesh de acordo com o skeletal mesh, contrário. Então é isso, aqui é só para demonstrar mesmo. Para voltar, tem uma setinha bem escondida aqui, ó, hierarquia, canto superior esquerdo, lá na hierarquia, hierarchy, debaixo do mais tem uma setinha bem escondida aqui, ó, bem pequenininha aqui no cantinho, lá em cima, ó, uma setinha de voltar. Só clicar nela, aí ele volta. No caso aqui, eu nem falei, mas o Unity já identificou que tem a pasta texture, por isso que é bom seguir uma nomenclatura. A pasta Textures, pasta com o nome Materials, é sempre familiar para o Unity verificar por texturas. Então, vocês perceberam que eu nem falei qual textura que é para usar nesse modelo. Ele já usou automático, porque a pasta Texture já está em inglês, já está com a nomenclatura, já tá com a nomenclatura default que o Unity reconhece. Por isso que é bom estar sempre essa organização. Agora, se tivesse a pasta Texturas em português, provavelmente ele viria sem textura. Se ele não vier, pode acontecer que não, é porque o próprio FBX já está setado com as texturas embutidas a ele. Aí já é outra história. Mas então, em resumo, é sempre bom manter a nomenclatura em inglês, que a gente já reconhece,
da forma que ele foi modelado no software de modelagem ou no software de criação, que nem o Fuse, o Mixon, ou seja lá qual for, da hierarquia que ele já criou e já salvou por padrão. Aí ele vai identificar. Ah, mas não identificou. No caso seu, já se você não conseguir mesmo assim importar ele não. Tipo, se você quiser automático, você vai ter que deletar até o modelo, tudo de novo e importa novamente com as texturas, para ele identificar. Se mesmo assim não funcionar, você vai no, no FBX e vai setar manualmente aqui na aba Materials. Então, clicou no FBX, foi em Materials, vai estar aqui o nosso mapeamento de texturas aqui, ó, esses 4 slots aqui. No caso do Pirata, que você deve ter importado, não sei quantos são, mas dependente da quantidade de materiais que estão disponíveis para ele. Aí você tem várias formas. Ou se os materiais, texturas já tiver com ele, você vai clicar em Extract Textures e Extract Materials, ele vai extrair e vai já associar. Ou se for separado, se for texturas separadas a ele, aí você tem que pegar essas texturas, criar o material da textura, arrastar para cá, para cada um desses slots e dar um apply. Aí ele vai reconhecer. Então já temos aqui o humanoide, aí eu vou criar então uma cena aqui no Unity, no caso já criei, né? Eu vou utilizar, agora a gente vai começar a utilizar aqueles modelos dos assets que a gente importou.